Programa Espírita Luz e Fraternidade de Tijucas, de Santa Catarina, do Brasil para o mundo. Uma produção e apresentação Najair Elias Abdala, uma coparticipação do Grupo Espírita A Caminho da Luz da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Esse novo jeito de ver a vida. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. No programa Espírita Luz e Fraternidade,
os comentários de Haroldo Dutra Dias. O que faz de nós, seres humanos, a única espécie que é capaz de se alienar? Porque nenhuma outra espécie sofre crise de identidade. Somente a espécie humana. Somente o ser humano consegue fazer um mergulho em tão profundo deslocamento a ponto de não sentir a presença de Deus e a ponto de perder o sentido da vida. O sentido da vida. Aqui então, nós nos lembramos de uma fala de Emmanuel, quando nos diz: tudo na criação existe. Essa tribuna existe, esse microfone existe, mas viver não é existir apenas. Viver é muito mais do que existir. Até as pedras existem. Então dirá Emmanuel, a vida é a experiência digna da imortalidade. A experiência digna da imortalidade. E aqui então eu convido todos a uma reflexão. Toda vez que nós abordamos o tema vida, é preciso fazer uma distinção entre vida no sentido de circunstância, de acontecimento externo, e vida no sentido de experiência subjetiva. Por exemplo, você pode estar à beira do rio Amazonas, comendo um açaí. Né? Um filhote. Aquela brisa do rio, aquele pôr do sol maravilhoso, portanto, tudo externo, o rio, o pôr do sol, a comida, o ambiente, tudo induz ao agradável. E, no entanto, você pode encontrar alguém sentado à margem do rio, num processo de tristeza, de solidão e de profundo desamparo. Como explicar essa desconexão? Por fora, o maravilhoso, o indescritível. Para mim, que sou de Minas e que só vê montanhas, chegar aqui e contemplar esse rio já é alegria. Já é uma alegria. Então, por que alguém, à margem desse rio, se desconecta tão profundamente do exterior para viver uma experiência de tristeza e de luto? Outro exemplo. Olhando por fora, você pode estar num velório. Alguém querido sendo velado. Flores, a preparação para o enterro, tudo exteriormente induzindo a tristeza e a introspecção. No entanto, naquele ambiente, você pode encontrar alguém que, embora sentindo saudade e embora lamentando e vivendo luto, internamente
está num processo de absoluta confiança em Deus, de absoluta resignação, de total serenidade. Por fora, um velório, mas por dentro é um sol de confiança em Deus. Portanto, nem sempre aquilo que está na nossa intimidade está sincronizado com o que acontece fora. Nem sempre. Pouquíssimas vezes podemos dizer: a nossa experiência subjetiva acompanha o acontecimento externo. Então nós poderíamos dizer, para efeito didático, que há uma vida externa e há uma vida interior. Há uma vida que acontece na nossa intimidade e há outra paralela que acontece fora de nós. E a grande experiência de estar vivo é, no fundo, a tentativa de sincronizar. Sincronizar. Todos nós sabemos, a experiência nos diz isso. Nunca, em nenhuma fase da sua vida, tudo vai estar bom. É raro. É raro. Se você não está com problema de dinheiro, você está com problema de saúde. Se não está com problema de dinheiro e de saúde, você está com problema de relacionamento. Se não está com problema de relacionamento, está com problema na família. Se não está com problema em lugar nenhum, você está com problema em você. Então a vida vai alternando circunstâncias desafiadoras. Circunstâncias que desafiam a nossa inteligência, circunstâncias que desafiam o nosso equilíbrio emocional e circunstâncias que desafiam a nossa integridade psíquica. Nós estamos sempre sendo desafiados pela vida. Por quê? Porque a experiência no corpo físico é educativa. E não há aprendizado se você não for desafiado. No bom sentido. Desafio no sentido de ser estimulado a melhorar-se. Desafio no sentido de ser estimulado a aprender coisas novas. Desafio no sentido de sair da sua zona de conforto. E ter que se reinventar. E ter que se transformar. E ter que renovar. Quanto maior a evolução de um espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar seu destino. Também mais responsável se torna pelas consequências de seus atos. Não há liberdade sem responsabilidade. Conheça e estude o Espiritismo. Você vai entender melhor a vida. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Aqui pela Rádio Fraternidade. No programa Espírita Luz e Fraternidade, reflexões com Raul Teixeira. Todos nós vivemos num mar de inteligências que Platão havia dito que era um mar de eidos, de ideias. Todos nós pensamos, nossos pensamentos são ondas, e por causa disso vivemos nesse mar de pensamentos. E nesses tempos que estamos vivendo na Terra, há um pensamento que gera muitos outros, mas que é um pensamento central: a paz. Em toda parte se fala da paz. Mesmo nos continentes, nos países, nas regiões que se acham em guerras, existe o discurso pró-paz.
Curiosamente, muita gente não se deu conta, não se dá conta do que seja a paz. A paz, de maneira nenhuma, corresponde à estagnação das águas paradas. Não, isso não é paz. Isso é estagnação. A paz não tem nada a ver com não fazer nada, ficar à toa, com o excessivo ócio. Isso não é paz. Isto é preguiça. A paz não tem nenhuma vinculação com a paralisia dos cadáveres, com a inércia dos mortos. Isto é apodrecimento, é putrefação. A paz é, sob todos os títulos, uma virtude psíquica, uma virtude do ser, da alma, da intimidade. Paz significará sempre um estado interior em que a criatura que a busca, que a persegue, entra na sintonia das leis cósmicas. Ser pacífico é a criatura buscar essa integração com o Criador, sob todos os aspectos. E a partir disso, então, ele tratará de cumprir com seus deveres para com a vida em nome da paz. Em nome da paz, tratará bem as pessoas, terá seus altos e baixos, ficará nervoso muitas vezes, tenso em outras ocasiões, mas tudo isso na busca do aprimoramento. Tudo isso no desejo de se aperfeiçoar. É a busca da paz em si próprio. É por essa razão que nos damos conta de que quando alguém está buscando a paz e assume seus compromissos diante da vida, não se vitimiza. Não se coloca como vítima da vida, das coisas, dos outros, porque quem está querendo paz aprende a governar a si mesmo, a governar a sua própria vida, a ser uma pessoa autônoma, a não realizar o bem apenas porque está sendo visto, ou porque alguém o vai aplaudir, ou porque vai ganhar alguma coisa, e deixa de fazer o mal e deixa de cometer erros somente quando disso adviria uma sanção. Não. A criatura que busca a paz trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. A paz não é um estado em que nada nos aconteça, nada nos sacuda, nada nos atormente. Não, não é essa paz. Nós que vivemos no mundo, e todos quantos no mundo estamos, precisamos nos dar conta de que a paz tem componentes íntimos indispensáveis. Primeiro é necessário que nós queiramos a paz. Não adianta fazer só o discurso da paz. Não nos vale a pena o discurso somente. É importante que, além do discurso, advenha o curso da paz. Essas 3 letras representam tanta coisa para a mente humana, para a vida humana, para o mundo em geral, que a maioria das pessoas que proclama o tempo todo paz ainda não se deu conta do que ela significa. Para muita gente, a paz tem que ser mantida à base da força, à base das armas. Para outros, a paz é aquele documento que se assina nos gabinetes políticos, os tratados de armistício. Isso não é a paz. São as conveniências políticas. A paz, então, reclama de nós essa justeza de propósito, esse querer fazer, cumprir com as nossas obrigações para poder cobrar os nossos direitos, atender os nossos deveres para com a vida, para com as pessoas, para com as coisas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso aos direitos recebidos. A paz pede de nós a ação. De nenhuma maneira a paz propõe que sejamos passivos. Pede que sejamos
pacíficos. E é por aí que começamos a refletir em torno da paz. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespírita.com. Programa Espírita Luz e Fraternidade do Brasil para o mundo. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. No programa Espírita Luz e Fraternidade, reflexões com Nadiair Elias Abdala. Refletindo um pouco sobre a doutrina espírita, que possamos realmente ver e converter cada vez mais que a nossa única saída para a nossa modificação do nosso planeta seria a atitude de cada um ser voltada para o Evangelho de Jesus. No dia de hoje estaremos falando sobre Allan Kardec, e é um momento em que a doutrina espírita passa por várias reflexões que são muito importantes para que a gente possa entender que a doutrina espírita não é dogmática, não é tradicional como algumas religiões. Pelo contrário, ela busca cada vez mais que cada ser humano, cada espírito reencarnado, possa construir dentro de si a transformação tão sonhada e, consequentemente, o planeta possa atingir a sua modificação. Primeiro, Allan Kardec, que é o nome que ela adotou após a sua adoção como codificador da doutrina espírita, se chamava Hippolyte Léon Denisard Rival. Por que ele fez isso? Por que houve essa mudança de nome? Primeiro, Allan Kardec queria diferenciar-se do educador, do professor, que na época ele era, para não haver misturas de coisas, por achar o seu nome um pouco mais famoso, e as pessoas acharem que ele estaria se aproveitando daquele momento para se promover. Então, a partir do momento que ele resolveu modificar o nome, adotar o nome de Allan Kardec, ele se desvinculou do Allan Kardec, Hippolyte, educador e cientista. Então, ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Aonde? Na França. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que Allan Kardec, ele teve os seus primeiros estudos no próprio comportamento que ele adotou para ele naquele momento, de quando ele reencarnou nesse planeta, que ele tinha uma missão a cumprir. Não importaria a missão que ele alcançou naquele momento, mas que ele precisaria ter uma formação adequada para poder ter as condições necessárias para conseguir codificar a doutrina espírita. Porque não era qualquer um que tinha as noções básicas do conhecimento científico para poder receber do mundo espiritual a codificação da doutrina espírita. Então ele estudou no Instituto Pestalozzi, que era o instituto da época, no qual ele teve a sua educação, a sua formação desde criança, naquele momento, para poder compreender e dar os primeiros passos, mais tarde, para ter acesso aos conhecimentos da doutrina espírita. Com o passar do tempo, ele começou a ter como princípio vital da sua vida o pioneiro da pedagogia moderna. Porque a gente sabe que cada ser, cada indivíduo tem um ensinamento diferente um do outro, que ninguém é igual
E se ninguém é igual, cada um vai compreendendo e aprendendo o passo da sua educação. E Allan Kardec teve esse princípio de estudo pedagógico para poder entender de como se processava a questão da educação desde o nascimento do indivíduo até o seu desencarne, para mais tarde compreender desde o seu surgimento no mundo espiritual para ter o seu reencarne e posteriormente o seu desencarne. Primeiro, se dizia o seguinte, que para poder ser codificador da doutrina espírita, para poder aceitar esse desafio e colocar o barco no mar e tocar a vela, teria que ser uma pessoa que compreendesse e entendesse que Cristo existia. Porque a gente sabe que a doutrina espírita se baseia nos ensinamentos de Jesus. E se ele tinha essa potabilidade de entender da questão do cristianismo, se desvinculando do dogmatismo. Por que dogmatismo? Primeiro, quem foi católico, ou quem foi evangélico, ou quem entende um pouquinho de religião, sabe que existem várias coisas na igreja, em qualquer igreja, que são dogmáticas, que não são discutíveis, que você está naquela religião, você tem que aceitar. Por exemplo, a igreja católica tem um dogma do casamento, a igreja católica tem um dogma do batizado, a igreja católica tem um dogma da crisma. São dogmas que a igreja colocou, que quem está naquela religião não se discute e segue. A doutrina espírita não tem dogma, não existe ritual. Então, para isso, teria que ser uma pessoa que se desprendesse desse momento que a igreja vivia naquela época, cheio de coisas dogmáticas, que as pessoas teriam que seguir o ensinamento da igreja católica da época, porque era a religião que impregnava, a religião que surgiu como primeiro. Primeiro, a gente sabe que Allan Kardec, em 1825, dirigiu a sua primeira escola. Foi dono de uma escola e dirigiu essa escola como princípio de educação das crianças daquela época. Em 26, ele fundou o Instituto de Vale, que funcionou até 1834. Mais tarde, ele começou como questão de emprego, de trabalho, para se manter, ele começou a ser contabilista, desvinculado totalmente daquilo que ele iniciou na questão da educação. E a gente sabe que Allan Kardec, ou Hippolyte, que era anteriormente, ele dominava todas as línguas. Ele conseguia falar várias línguas e conseguia compreender todo o processo educativo para que as pessoas pudessem ter a certeza que a sua educação que ele ensinou, que ele aprendeu e que ele desafiou para a França, daria certo. Tanto é que ele foi e é o maior educador da França da época, que até hoje ainda é conhecido pelos seus ensinamentos. Pedagogo como ele era, ele conhecia todo o processo educativo, como hoje quem estuda pedagogia sabe disso. Quantas noções que tem que se ter de questões pedagógicas para entender o diferencial do aluno da sala de aula. Isso, naquela época, quando Kardec era professor, na França, ele desafiou o modelo pedagógico e conseguiu colocar na França novas formas e novos estudos de como proceder à educação dos indivíduos e das crianças na época. Primeiro, a gente sabe e tem a certeza que ele era um ser inteligente, porque para ter todo esse conhecimento que ele tinha, para poder compreender e ainda dar os primeiros passos, sem saber que ele tinha um desafio maior, que era codificar a doutrina espírita. Mas ele estava sendo preparado para esse momento, devagarzinho, sem que ele percebesse, até que chegasse o momento que ele fosse desafiado a compilar, ou a copiar, ou codificar, como queiram, a doutrina que ia ser ditada pelo mundo espiritual. Não poderia ser qualquer um. Então ele teve uma missão. A missão dele, quando ele chegou aqui no mundo, era vir para morar na França, nascer na França, fazer com que a doutrina espírita pudesse ser conhecida pelo mundo todo, e daquele processo todo que Allan Kardec começou a compreender de como se processaria a educação do indivíduo até chegar à questão da educação espiritual. Porque quando ele era educador, a alma não existia, era diferenciado. Ele se preocupava com a questão pedagógica do ser, mas sabia que tinha algo especial, porque ele era cristão. E Pestalozzi também, como seu educador, seu discípulo na época, que Kardec foi dele, ele compreendia o mundo da alma, mas não o mundo espiritual, como a gente queria que ele compreendesse, mais tarde que ele passou a codificar a doutrina espírita. E aí vem a questão bem clara que a gente tem que começar a compreender. E se ele tinha
essas condições básicas de entender de como se processaria as questões do mundo espiritual, o bater da mesa, o derrubar pessoas em casa, ou jogar, acender luzes, sozinho, de que maneira tudo isso poderia acontecer no mundo em que vivia-se a materialidade, no mundo em que não existia nada além do corpo físico, era questão material, terra a terra, o resto não interessava. E todo esse processo começou quando? Quando Kardec começou a estudar os fenômenos da mesa mediúnica, quando ele começou a estudar os fenômenos que estavam se espalhando pelo mundo e que ninguém conseguiria compreender. Como teria esses fenômenos espirituais se estabelecendo pelo mundo afora, sem ter uma pessoa que coordenasse esses estudos? A gente tem uma questão bem clara. Jesus, quando veio ao mundo, deu esse processo de vivência com ele, deixou os discípulos que tinham uma missão de espalhar a sua boa nova. Alguns discípulos continuaram seguindo o que Jesus ensinou. Outros não. Outros fundaram igrejas, como se fosse um templo, e ali adoraria-se Jesus, ou adoraria-se o mundo espiritual, daquela maneira. Mas precisaria ser algo além. Desvincular esse momento em que o homem vinha para a terra, nascia, morria, ia para o mundo das almas, e lá ia ser julgado vivo ou morto, e depois ficaria a minoria nesse mundo físico. Esse desafio veio para Kardec com a seguinte missão. Primeiro, em 1854, como é que se ia fazer que esses fenômenos que aconteciam naquela época pudessem ser organizados, pudessem ser estudados com as condições necessárias para que pudesse provar que aquela mesa que estava batendo, ou estava girando, estava se levantando, era questão científica, era questão espiritual. Então, em 1854, começou o fenômeno da mesa girante. Fortier, que era um dos amigos de Kardec, tinha o papel fundamental de fazer com que dizer para Kardec que alguma coisa estava errada, e que alguém teria que descobrir isso. Se espalhava pela França toda as questões das mesas, de batidas. Veja, pensamos nós assim, lá há 30, 40 anos atrás, em casa, que de repente você ouve uma batida. O que é que ia acontecer com a gente? Talvez, dependendo da pessoa, a pessoa ia morrer. Tem alguma coisa aqui dentro. Quem está batendo? Isso em 1854, quando começou esse fenômeno, em que as pessoas começaram a questionar de como a mesa poderia falar pelas batidas, de como o espírito podia falar e se comunicar com uma coisa que estava viva e uma que estava morta. Nesse processo todo, a gente começa a perceber que muitas pessoas, que a partir de Kardec, que começou a perceber que ele foi convidado a compilar e a codificar a doutrina espírita, ele começou a ser avisado pelo mundo espiritual que muitas coisas aconteceriam na sua vida. E que esse desafio era para ele, mas que ele também não era obrigado a seguir. Porque ninguém é obrigado a nada. Nós podemos ser chamados a várias missões, mas eu, como pessoa, como indivíduo, eu vou se quiser. Se quiser seguir esse compromisso. Se eu não quiser seguir o compromisso, não tem problema. Depois, mais tarde, eu, com a minha consciência, eu vou conseguir me cobrar aquilo que eu não quis fazer. E Kardec começou a ser avisado de que, a partir do momento que ele aceitasse a compilar a doutrina espírita, ele ia ser dado alvo como inimigo das pessoas naquela época da França. Por isso que ele desvinculou o nome de Kardec do nome de educador. Começou a perceber, a pensar de que forma isso poderia ser. Aí o mundo espiritual disse para ele o seguinte: você pode ser chamado de nome de Kardec, sem problema nenhum, mas não conseguirá de maneira nenhuma sair de perto de você as pessoas que iriam desafiar, que iriam caluniar, que iriam lhe dizer que você é um charlatão, que você estaria mentindo. Mesmo assim, Kardec aceitou o desafio e o barco começou a tomar o seu rumo. Se dizia o seguinte, para a gente compreender um pouquinho melhor: não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Isso queria dizer o quê? Se Kardec não aceitasse o desafio, não teria problema.
alguém ia pegar o lugar dele. Porque para Deus tudo é perfeito. A doutrina espírita veio para ser colocada para o mundo e alguém ia fazer. Mas mesmo assim, ele aceitou o desafio e começou a trabalhar em cima da doutrina espírita. Aí, o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade para muitos, foi o guia, foi o responsável de começar a trabalhar com Kardec para que ele pudesse compilar as obras básicas da doutrina espírita e pudesse divulgar para o mundo o que vem além da questão da matéria. Aqui se colocou o Espírito da Verdade, ou a Verdade, porque para muitos, não está provado nada, mas para muitos estudiosos que pensam e analisam as reflexões, para muitos era o próprio Jesus. Mas nós, da doutrina espírita, sabemos que o Espírito da Verdade é um espírito de escola iluminado, era um espírito que também João Kardec tinha essa missão, e aí a doutrina espírita não ia ser divulgada por uma única pessoa, por várias, como tivemos Jesus, que veio divulgar a doutrina de Deus, a doutrina das boas novas, personificada em Jesus. Mas a doutrina espírita não poderia ser personificada num homem só, era em vários. Nós já vamos entender por que era em vários. Primeiro, se Kardec cumpriu essa missão de compilar a doutrina espírita, de organizar a doutrina espírita, para que o mundo pudesse, até 2019, como nós estamos hoje, compreender toda essa visão da doutrina espírita, passou-se o seguinte: primeiro, ele teve a missão de escrever as obras básicas. Isso para organizar as ideias. Ele não poderia escrever um livro do nada, da cabeça dele. O que ele começou a fazer então? Primeiro, através dos médicos que trabalhavam com eles, da adolescência de 16, 17 anos, e alguns de mais idade, que estudavam no local, no centro de estudo parisense, que para nós hoje é o centro espírita, tinha a função principal de receber as mensagens do mundo espiritual e organizá-las. Kardec tinha uma função: fazer as perguntas para cada espírito e os espíritos respondiam. Mesmo assim, a resposta que Kardec recebia não era uma só, não era duas, eram várias. Então ele teve a missão de receber aquelas respostas, aparelhar e colocar uma resposta a outra no lado da outra, ler, reler e ver qual que se aproximava da resposta mais próxima. Aí aquela pergunta que tinha a resposta mais próxima, a resposta, após alguns estudos, era dado como verdadeira. Então não vamos pensar nós aqui que era fácil, que apenas ele recebeu um espírito aqui e ia começar a botar as respostas. Não era isso. Ele tinha uma missão além dessa. Por isso que em 1857 ele escreveu o Livro dos Espíritos, no qual tinha a função, e tem a função até hoje, de nós termos nas nossas mãos esse livro, com perguntas e respostas, desde o nascimento do universo até os dias atuais, algumas perguntas que ainda muitas pessoas, e nós, como nós também, não conseguimos compreendê-la, essa resposta. Então vejam bem, se nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que são livros, que é um livro com perguntas e respostas, as subsequentes, que vai vir agora, são capítulos desse Livro dos Espíritos, que foram reorganizados, foram detalhados e colocados em um outro livro para melhor compreensão. E aonde surgiu o Livro dos Médiuns, que é consequência daquilo que estava no Livro dos Espíritos, que foi em 1861. É o livro que trata do fenômeno mediúnico, o livro que trata da questão espiritual, daqueles seres que recebem espíritos, aqueles seres que têm uma manifestação, uma manifestação mediúnica, para haver a compreensão disso. Na terceira obra foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é um capítulo do Livro dos Espíritos, utilizando-se da boa nova de Jesus, utilizando-se das parábolas de Jesus, e ele organizou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. A outra obra foi O Céu e o Inferno, que foi em 1865, no qual ela analisa as questões espirituais de um cunho, cartas e respostas de pessoas que desencarnaram. Então, nesse processo todo, no qual o céu e o inferno vai diferenciar e dizer para nós mesmos se céu e inferno existe, a partir das respostas do mundo espiritual. No outro livro, A Gênese, que foi em 1868, é o livro que trata do surgimento do universo,
Quem leu esse livro, ou tem a oportunidade de ler, sabe que esse livro, ele não traz a resposta pronta. Pelo contrário, ele nos faz cada vez mais nos indagar e questionar de como o universo e o planeta surgiu e de como os espíritos surgiram. Que não é a gênese bíblica que a gente está acostumado. Aqui é a gênese baseada na obra de Kardec e na obra do mundo espiritual. Que ele desencarnou em 31 de março de 1869. Nascer, morrer e nascer ainda, e progredir sem cessar, tal era. Para a doutrina espírita, para nós espíritas, o cemitério ou algo além onde o corpo de alguém está, é algo que está depositado ali, alguém que desencarnou. Alguém desencarnou. Mas como a gente ainda é um pouco atrasado, tem pessoas que vão na França, visitar a França e visitar toda a questão do país da França, e por simpatia de Allan Kardec, vão lá no túmulo dele visitar. E colocam, deixam mensagens, deixam várias coisas lá para ele. Só que a gente sabe que para o mundo, nós, doutrina espírita, o corpo é corpo, o espírito é espírito. E quanto mais o espírito for evoluído, menos desapego ele tem da questão material. Menos desapego vai interessar ele o corpo dele. Claro que como a gente ainda é atrasado, a gente ainda tem muitas questões ainda que aprender, o nosso culto ainda, o corpo ainda está valendo, porque ninguém aqui pode achar que vai a pessoa desencarnar, vou pegar o corpo dele e jogar fora. Não é isso. Mas é o mínimo do respeito que se tem pelo aquele corpo. Então, o Kardec está enterrado na França, foi sepultado lá. Até hoje, ainda pessoas, milhares e milhares de pessoas visitam o túmulo dele, como simpatizante da doutrina espírita e como conhecedor da doutrina espírita. E Allan Kardec, exemplo de codificador, exemplo de pessoa que não sucumbiu, que desafiou o mundo espiritual na questão do bem e do mal, porque a gente sabe, quando você prega o bem, o mundo espiritual do mal também vem lhe atrapalhar. E ele teve todo esse amparo do mundo espiritual, através do Espírito de Verdade, para compilar a doutrina espírita, e mesmo assim, sofreu consequências enormes por aquilo que ele fez. Em todo esse processo, a gente vai pensar o seguinte: sim, então, Kardec morreu, desencarnou, porque se a gente for analisar, olhar a história de Kardec, quando ele começou a compilar a doutrina espírita, ele viveu pouco tempo. Não foi 50, 70, 80, 90 anos. A partir do momento que ele compilou a doutrina espírita, ele viveu pouco tempo. Por quê? Porque ele começou a se estafar com a questão de trabalho, ele não dormia, porque tinha que copiar, organizar toda a questão dos livros, tinha que atender o grupo de estudo que ele tinha na época, com a Sociedade Parisense, das pessoas daquela época que simpatizavam com a doutrina espírita, e além de cuidar de uma gráfica que ele tinha, no qual ele tinha a missão de editar os livros, e sofrendo a consequência da Igreja Católica da época, no qual milhares de livros que ele recebeu foram todos queimados em praça pública, como se ele fosse algo de bruxaria e de extravagância naquela época. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele não desistiu do seu desafio maior. E nós? Quantas vezes nos desistimos no percurso quando o nosso problema está perto da gente? Vejam só, ser espírita por volta de 1860, 1970, 1950, 1920, não é ser espírita como hoje. Porque hoje você pode dizer, eu sou espírita, eu gosto da doutrina espírita. Mas há 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, se você dissesse isso, você era apedrejado. Quantos amigos espíritas que nós temos hoje no Brasil, que começaram sendo apedrejados? Quantos sofreu Chico Xavier, na época, quando ele começou a iniciar a sua obra lá em São Leopoldo? Divaldo Franco, quantos sofreu? Hoje, para ser espírita, não é que é mais fácil. O caminho está aberto. A terra foi adubada. Basta agora você querer que as coisas vão acontecer. Kardec, ao desencarnar, deixou um discípulo, no qual tinha uma função primordial, Leon Denis, que era o ser que tinha a função de continuar as questões científicas da doutrina espírita, que continuou os estudos de Kardec, não esmoreceu e continuou fazendo aquilo que mais gostava e que o Kardec também gostava, estudar, para provar que a doutrina espírita não é só religião, que a doutrina espírita não é só filosofia, que a doutrina espírita é científica também. Desencarna aos 81 anos de idade, terça-feira, 12 de março de 27, pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era perfeito. As suas últimas palavras, pronunciadas
com extraordinária calma, apesar da muita dificuldade, foram dirigidos à sua empregada. É preciso terminar, resumir e concluir. Morreu, continuando estudando a obra espírita. Kardec, quando desencarnou, que ficou praticamente na sociedade parisiense, naquele momento, não abandonado, mas não ficou sem um coordenador. E Leon Denis assumiu esse papel de levar a doutrina espírita para o lado científico. Mas quem tem oportunidade de ler vai ver. É questão científica. Ele vai provar, através do que aquilo que Kardec deixou escrito, que aquilo que Kardec, muitas obras que Kardec deixou compiladas, que não foram, na época, editadas e nem publicadas em livros, Leon Denis buscou esse desafio de continuar esse estudo. E viveu também na pobreza, viveu na sua dificuldade, mas mesmo assim não esmoreceu e continuou aquilo que Kardec começou. Como hoje nós temos no Brasil, quando Chico Xavier iniciou e desencarnou, continuou vários espíritas aí pelo Brasil afora, continuando a obra, o próprio Allan Kardec, no caso de Valdo Franco, e outros escritores aí novos que estão surgindo agora, o Haroldo Dutra, são pessoas que se dedicam à doutrina espírita, que estudam e vivem a doutrina, que é o maior desafio. Ficar ali 24 horas por dia falando de doutrina espírita. Mas se dedicar é tentar se transformar num pouco. E dar de si para que as coisas possam se modificar. Nada é por acaso. Nada surge do nada. Desastres vão sempre acontecer. Desencarnos vão sempre acontecer. Infelizmente ou felizmente, a vida é assim. Nascer, viver e morrer. Voltar para o mundo espiritual e renascer novamente. Não tem outra fórmula. Sofremos pela perda das pessoas. É normal. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai sofrer mais assim. A gente vai dizer, até logo, mais tarde, nós seguimos. Mas como a gente ainda é atrasado, vive no mundo de provas e expiações, nós vamos ainda sofrer muita dor. Da perda, como também da dor de quem está do nosso lado, que está doente e acamado. E esse desafio que a doutrina espírita nos coloca. Vamos em frente, para que esse mundo possa melhorar. Não adianta se lamentar, dizer como está terrível, porque a tendência é piorar no seguinte sentido. Porque quanto pior ficar o planeta, mais nós vamos aprender. Ninguém sofre do nada. Se fôssemos medir a nossa reencarnação, o que nós temos que ainda buscar para reencarnar, com certeza nós não tínhamos noção de ver quanto fardo nós temos nas costas ainda para carregar. 1000 reencarnações são poucas. E Kardec veio com esse desafio, reencarnou ou não reencarnou, nós não podemos questionar isso agora, não tem provas para dizer, mas viveu no mundo espiritual, consequentemente desencarnou, continuou trabalhando, porque o nome, quem é espírita sabe disso, desencarna e continua trabalhando. Porque o trabalho não mata ninguém, pelo contrário, o trabalho faz com que o ser humano devalorize o seu esforço físico e espiritual por aquilo que está fazendo. Então possamos realmente colaborar para que este mundo seja construído por nós mesmos. Pensamos um pouquinho, construímos aqui dentro. Consequentemente, o mundo vai melhorar. Não é o outro que vai melhorar. Não é o presidente que vai assinar lá um decreto que as coisas melhoram. Não é um coordenador maior que vai fazer isso. Não é Deus que vai dar com o dedo. Eu, indivíduo, vou construindo a paz dentro de mim e automaticamente a paz vai reinar à minha volta. E, consequentemente, vai ser maior ainda por aquilo que cresce. Daquilo que Kardec nos trouxe, que é um estudo muito longo, mas uma noção desafiando para a gente possa realmente compreender um pouquinho mais da doutrina espírita. Não ficar só no acho, ou é ou não é, ou morre ou não morre, ou desencarna ou não desencarna. Kardec não disse, eu acho que é assim. Ele tem que ter certeza. Você vai no médico, o médico pode dizer, vamos fazer exame. Quando faz o exame, ele vai provar qual é a doença que tu tens. Mas ele não fica dizendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele tem o exame médico para provar. Assim somos nós. Nós não podemos ficar no machismo, a partir do momento do eu. Você acompanhou pela Rádio Fraternidade, programa Espírita Luz e Fraternidade, de Tijucas, de Santa Catarina, do Brasil, para o mundo. Produção e apresentação, Nadiair Elias Abdallah. Uma coparticipação do Grupo Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Iguaçu, Santa Catarina. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Esse novo jeito de viver a vida. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.